Muito bem, nessa videoaula eu vou estar ensinando um pouco sobre um sensor infravermelho. Vamos abrir a nossa IDE do Arduino. Para mexer com esse infravermelho, a gente vai precisar utilizar uma biblioteca que não contém nos exemplos aqui. Para isso a gente vai ter que fazer o download delas. Eu vou deixar o link do download lá no meu blog. A biblioteca é essa daqui. Você só precisa descompactar ela e trazer uma cópia lá onde você instalou o Arduino, aqui em Libres, e aqui está ela. Você tem que copiar ela para cá. Feito isso, você só reiniciar a IDE e ele já vai aparecer, como está aqui, ó. Nessa videoaula eu vou utilizar um exemplo que não é esse. Exemplos, biblioteca. Esse exemplo aqui de um teste. O que esse exemplo faz? Aqui a gente está importando a biblioteca, né? Aqui vem algumas coisas já prefigurado para ele fazer a leitura do sensor e já imprimir na tela um valor. Aqui, por enquanto, está muito simples. Aqui ele cria uma variável e adiciona ao pino 11. Essa variável do pino 11 será utilizada para fazer a leitura. No caso, vai ser a que nós vamos conectar no Arduino, né? E aqui é uma forma de, como se diz, uma formatação de X. Eu vou mudar aqui para decimal, para ele não apresentar letras, que no caso aqui, se você apertar o controle, ele vai aparecer letras e números e fica mais bagunçado, né? E se você trocar aqui para dec, ele só vai apresentar os números e fica mais fácil. Bem, a princípio é só isso. Primeiro, vamos fazer um pino, ativar um pino aqui para a gente fazer o acionamento de um LED. Isso aqui você já sabe fazer, né? Pin mode. Vamos utilizar o pino 2 como saída. Ok. Aqui um detalhe. A gente, quando está acostumado a usar if ou else, ou alguma coisa de avaliação, a gente costuma colocar os critérios dentro dos parênteses. Porém, se você colocar isso, ele vai gerar um loop e ele vai ficar rodando continuamente. Porém, aqui nessa biblioteca ele aguarda. Somente quando você apertar o controle, ele vai fazer a leitura e vai receber um sinal. Você não aperta o controle, ele para. Como a gente faz isso? É muito simples. Para não quebrar essa parada, você não coloca os parênteses. Por exemplo, aqui a gente vamos avaliar se a minha variável, que é essa aqui, ó, que vai receber o valor, vamos copiar ela, Ctrl C, colocar aqui, for comparada, for igual, né, que é 2 igual, comparado, eu vou colocar um número aqui qualquer, porque a gente vai ter que pegar isso lá do controle, né. Então, se ela for comparada a 1, vamos acionar o LED digital init pino 2, né, e alto. Ok. Aqui a gente vamos utilizar uma propriedade interessante do if, que se a gente quiser colocar outro if, a gente pode utilizar colocando sem finalizar, né? Ou seja, quiser fazer outra avaliação, else if. Então, na primeira fica, se o valor for comparado, no caso aqui 1, acende. Ou se o valor for comparado, aí eu posso colocar outra avaliação. Comparado
Vamos colar aqui a nossa variável que a gente vai comparar. Comparado a 0, aqui a gente vai tirar do sensor, né? Do controle, leitura, né? Depois a gente troca aqui. Então, digital read pino 2, pino 2 e baixo, ou seja, desligado. E pronto, vamos só verificar aqui se não tem nenhum erro. Compilando, compilando. Ok, vamos carregar. Vou carregar aqui e eu já vou dar um corte, porque agora vamos passar para a parte do circuito elétrico, né? Muito bem. Aqui está o nosso sensor. Esse é o receptor, né? Que no caso, esse no caso eu tirei até de um DVD usado já, que eu jogo fora, né? Pode tirar de um DVD usado que funciona normalmente. A princípio, esse pino maiorzinho um pouco, esse é o positivo. O pino do meio é o negativo. E esse último da beirada é o que a gente vai fazer a leitura dos dados. Eu vou conectar ele de costa, com o pino maior à minha esquerda. Aí conectado. A gente vai pegar um fio. Eu vou ligar a perna do lado esquerdo no positivo. Vamos pegar um outro fio. Nossa, que fio grande. Ligar o fio, a perna do meio no fio negativo. Ok? E a última, que é a leitura do dado, a gente vai ligar na perna 11, no pino 11 do Arduino, que foi o que a gente configurou. E aqui o LED, você já sabe como é que faz a ligação do LED, né? Coloca um resistor e um pino do LED, que é o positivo, a gente vai ligar na porta 2, que foi o que a gente configurou. E deixa eu só virar aqui. Conectar o terra. Lembrando sempre, se você utiliza duas fontes, ligar o terra do Arduino no terra da sua placa, senão não funciona. Ligar o terra. No caso que eu estou usando o Arduino Mega, mas é a mesma coisa, funciona normalmente com o terra. O nosso LED vai no pino 2, e o nosso fio que está na perna da leitura do sensor vai no pino 11. Lembrando que se você quiser, você pode trocar essa perna, não tem problema. Aqui eu vou deixar o sensor assim e vamos para o computador agora para a gente configurar, para a gente ver o funcionamento lá. Tá ok? Dando continuidade aqui, agora que a gente carregou o programa, né? Você vai vir aqui, abrir a serial e você vai apertar um dos botões. Lembrando que esse infravermelho é um infravermelho comum, você pode utilizar qualquer controle da sua TV, do som, do ar, desde que seja infravermelho. Então eu vou apertar um botão aqui qualquer. Olha lá, veja que apareceu o número. Esse é o número correspondente ao botão que eu apertei. Ó, vários, no caso, se você perceber, quando você segura o botão, ele imprime um número continuamente. Qualquer botão que você comprimir, ele vai imprimir esse número. No caso, quando ele está na TV e você aperta, ele entende como tempo ou como aumento. E se você continua pressionado, tipo no volume, ele continua aumentando o volume. Para nós isso não tem muita importância. No caso eu vou utilizar o mesmo botão do volume. Ou seja, quando eu apertar para cima, eu vou apertar para cima aqui. Ó, esse número que apareceu corresponde ao botão do volume mais do meu controle. Lembrando que pode ser diferente de controle para controle, então por isso que a gente precisa fazer isso. Copiar o número. Então, quando eu apertar o volume, eu vou vir aqui, ó, hífen,
a leitura da variável. Se a variável for comparada ao esse botão que eu apertei, então ele vai ligar o LED. Agora vamos lá de novo na serial, e agora eu vou escolher outro botão para apagar. No caso eu vou usar o menos. Então eu apertei o menos, olha lá. Veja que os números são diferentes, ó, mais e menos. Vou pegar o número menos, que é o do menos, Ctrl C, e vou colocar aqui, Ctrl V. Feito isso, vamos carregar de novo. Carregando, está demorando um pouquinho, não sei porquê. Veja que nessa barra embaixo ele mostra os dados, né? Ó, foi carregado. Aqui, agora vamos apertar e o LED acendeu. Agora, quando você aperta o menos, ele apaga. Se você segura, ele entende como um tempo e não faz nada. O intuito dessa videoaula é mostrar que eu vejo que tem muita gente que tem dificuldades na hora de fazer esse controle, porque às vezes você aperta o botão e ele não reconhece na hora, ou às vezes ele acende e apaga, e com esse programinha aqui, que a gente acabou de criar, ele funciona perfeitamente. Eu vou fazer uma demonstração agora lá no filmando a placa, só para vocês dar uma olhada, tá ok? Bem, aqui está o nosso LED, né? Eu desliguei a luz aqui porque o LED acende muito fraco, né? E eu vou apertar o controle, o botão menos, e o LED apaga. E o mais, ele acende. Tá ok? Qualquer dúvida, comente o vídeo aí embaixo, e em breve no meu blog terei mais videoaulas. Tá ok? Valeu! Só vou fazer uma pequena demonstração de como a gente pode utilizar esse código que a gente acabou de fazer. Veja, eu só tirei o LED e coloquei um relé no lugar do LED e liguei na lâmpada. Por exemplo, agora, aqui está o meu controle, e eu vou apertar o menos e a luz apaga. E o mais, ela acende. Tá ok? Valeu!